Olá, tudo bem? Sou o Lucas Medeiros, vou estar lendo aqui, fazendo a leitura aqui do meu diálogo sobre a questão se a filosofia é ou não uma ciência. Né? O diálogo ele se ambienta dentro de uma biblioteca. Eu coloquei dois personagens aqui debatendo sobre isso, dois amigos. Um eu dei o nome de Epistêmico, o outro é o Doxo, né? Ou Doxo. Vou tentar demonstrar que há uma alternância aqui entre eles, né? De alguma forma. Espero que fique do agrado. Vamos lá. A gente começa aqui com o Epistêmico lendo, né? Com o Epistêmico falando. Cara, não achei o livro que você me pediu. Doxo responde. Como não? Onde você procurou? Epistêmico. Procurei a ala de filosofia, mas não encontrei ela. Doxo responde. Não tem ala de filosofia. Os livros de filosofia estão na ala azul, junto com os de ciências humanas. Epistêmico indaga. Sério isso? Mas por quê? Filosofia nem é ciência? Doxo diz. Como assim filosofia não é ciência? Claro que é. Se a filosofia não é ciência, ela seria o que então? A filosofia é uma forma de conhecimento. E aí o Doxo pergunta: mas por que você diz isso? Por que não chamar a filosofia de ciência? A filosofia, ao investigar a realidade, se constrói a partir do uso de métodos rigorosos, busca formular um conhecimento sistemático, submete todas essas ideias ao crivo da razão, e todos os raciocínios filosóficos são colocados no debate público para serem refutados, criticados e corrigidos. Basicamente é isso que a ciência faz. Eu, particularmente, não vejo diferença nenhuma entre ciência e filosofia. Para mim, a filosofia é só um tipo de ciência. E aí o epistêmico responde: entendo a ideia que você está tentando argumentar, mas acho que ela é insuficiente. Nessa sua definição, até a astrologia seria ciência, pois ela também tem métodos rigorosos, usa raciocínios complexos e também submete suas formulações ao debate teórico entre astrólogos. Na sua concepção, a astrologia seria ciência? Doxo responde: a astrologia não é ciência, porque não se autocorrige quando falha. Mesmo com todas as evidências empíricas de que não há nenhuma influência entre os movimentos dos astros e a nossa vida cotidiana, os astrólogos insistem em continuar tentando fazer previsões do futuro ou sobre nossos sentimentos a partir disso. A astrologia basicamente construiu alguns axiomas no qual sustenta todos os seus raciocínios e fica presa a eles de forma dogmática. Na ciência, quando alguma hipótese ou ideia científica já estabelecida é falseada, ela é descartada. Se alguém demonstra empiricamente que alguma regra universal ou teoria que a ciência definiu anteriormente tem alguma falha que se mostra de forma evidente na realidade, essa teoria é invalidada, e os cientistas buscam novas fórmulas. Essa teoria é invalidada, e os cientistas buscam formular novas hipóteses e soluções para esse problema, visando corrigir o que se sabe a respeito do fenômeno investigado. A filosofia é da mesma natureza. Ela se autocorrige e se constrói como um grande debate sobre seus temas centrais, onde sua evolução se dá a partir da correção e refutação de um filósofo sobre as ideias do outro. Aristóteles refutou, corrigiu e refinou Platão. Posteriormente, os medievais fizeram o mesmo com ele, ajustando seus argumentos para que se tornassem mais coerentes e robustos. Quanto aos modernos, não preciso nem explicar. Basicamente destruíram os argumentos filosóficos de todos esses que citei até aqui e construíram suas teorias a partir da destruição do conhecimento anterior. Veja o que Descartes fez, por exemplo. Então essa é a diferença. Além da metodologia e do uso da razão, a filosofia também se autocorrige. E é isso que a caracteriza como ciência, diferente da astrologia e de outros misticismos que se pretendem científicos. E aí o epistêmico volta aqui, né? Mas há uma diferença fundamental nessa autocorreção que eu não posso deixar de considerar, meu amigo. Nenhuma correção filosófica é suficiente e anuladora daquela filosofia que corrigiu. Caso fosse, não estaríamos falando de Aristóteles. Tudo que ele disse seria anulado e apenas cuidaremos de... Tudo que ele disse seria anulado e apenas cuidaremos de estudar os filósofos contemporâneos ao nosso século, como fazem os cientistas. Aristóteles certamente refutou Platão, mas isso não tornou a filosofia de Platão menos verdadeira. Os sistemas filosóficos de ambos se contradizem. Não há como ambos estarem certos simultaneamente, percebe? No entanto, não há teste possível para averiguar qual deles tem a resposta mais verdadeira sobre as questões que debatem. E podemos observar isso em toda a história da filosofia. Platão e Aristóteles, David Hume e Descartes, Kant e Hegel, todos contraditórios entre si, mas igualmente relevantes para o debate filosófico. Não há na filosofia e nas questões filosóficas a possibilidade de submetê-las a um teste rigoroso, empírico e indutivo, como se faz nas ciências. Na filosofia, teorias contraditórias coexistem. Estudamos os gregos que viveram 2 milênios no passado com o mesmo empenho que colocamos os filósofos que compartilham a existência em nosso tempo corrente.
Nas ciências, quando teorias antigas são superadas ou refutadas, elas são descartadas, pois de nada mais vale estudá-las. E aí o Doxa vem. Interessante, irmão. Não havia percebido essa diferença tão fundamental. Ainda não estou convencido de que a filosofia não é ciência, mas seus argumentos atordoam-me. Qual a razão de teorias tão antigas e tão díspares coexistirem e ainda serem relevantes como objeto de estudo tantos anos depois, mesmo depois de passarem por tantas refutações? O que faz com que as questões da filosofia sejam tão passíveis de dúvidas e incertezas? E aí o epistêmico responde. As questões filosóficas são mais complexas, e não digo isso para simplificar ou dar menos valor às questões científicas, mas apenas constatando que são indagações de outra natureza. Nas ciências, fragmenta-se o objeto de conhecimento em busca de algo mais simples e cognoscível. Submete-se esse objeto a testes indutivos, experiências, a fim de encontrar nele padrões que se repetem e confirmam as hipóteses previamente formuladas pelo investigador. Essa hipótese, seja ela formulada antes ou depois do experimento, confirma-se ou anula-se. Ao se confirmar, esse conhecimento fragmentado deve se encaixar em um todo científico, como uma peça de quebra-cabeça que formula um quadro coerente montado a partir de inúmeras peças encaixadas por inúmeros pesquisadores, a fim de se construir uma única narrativa coerente internamente. Isso é possível porque os objetos científicos estão postos no mundo e podem ser medidos quantitativamente e posteriormente matematizados. Doxa responde. Não sei se compreendi bem. Tentarei formular um exemplo mais concreto e peça que corrija-me, caso eu extrapole ou deturpe seu raciocínio. Vou utilizar a biologia, pois é a ciência que melhor compreendo. Por exemplo, quando um biólogo encontra um novo tipo de serpente, ele deve buscar entendê-la a partir da ideia estabelecida e paradigmática da seleção natural e do evolucionismo, certo? Ao observar suas características, o biólogo busca entender a partir dessa perspectiva como o animal as adquiriu devido à influência de seu ambiente externo e às necessidades de adaptação para a propagação da espécie. Ao fazer isso, esse biólogo utiliza o paradigma da seleção natural ao mesmo tempo que o compõe, e é parte da fundação dessa narrativa explicativa da realidade biológica ao mesmo tempo que está previamente submetido a ela. Entendo. E refletindo sobre como a filosofia se dá, percebo como se comporta de forma diferente das ciências. Nela não há um paradigma definido. Na verdade, é muito comum que os filósofos construam seu próprio quebra-cabeças, onde encaixam suas próprias peças que depois podem ser encaixadas por seus seguidores e alunos. Não há um único quebra-cabeças a ser construído. Platão formulou uma teoria completa da realidade com seu mundo das ideias. A partir desse sistema, seus seguidores neoplatônicos continuam encaixando novas peças na teoria de seu mestre a fim de torná-la mais sólida. Hegel fez o mesmo ao tentar construir uma filosofia que abrangia toda a realidade, e os jovens hegelianos, mesmo como Marx, que refuta seu mestre em vários aspectos, ainda encaixam peças dentro de um mesmo sistema, tendo o marxismo até os dias de hoje como uma forma de explicar a realidade dentro do paradigma formulado por tais filósofos. Mesmo que hoje em dia não se haja mais tanto na filosofia contemporânea, a pretensão de explicar a realidade como um todo, ainda há diversas correntes que coexistem partindo de pressupostos totalmente contraditórios. Não há coerência interna rigorosa entre o marxismo, a fenomenologia e a filosofia analítica. Todas coexistem, mesmo que a filosofia analítica tente anular a validade teórica de outras teses. E aí o epistêmico responde ao Doxo. Perfeito, meu amigo. Acredito que você começou a pegar o espírito da coisa e do porquê gosto de colocar a filosofia em outra categoria de conhecimento. As perguntas filosóficas como o que é a justiça, o que é o belo, qual o sentido da vida ou como devemos agir, não podem ser submetidas ao método rigoroso das ciências naturais, pois seus objetos transcendem a delimitação daquilo que é observável ou até mesmo falseável. Isso faz com que coexistam diversas explicações sobre os mesmos fenômenos, onde todas elas apresentam um grau muito semelhante de coerência. Na ciência, há de forma absoluta essa necessidade de coerência interna. Toda nova descoberta nas ciências biológicas, já que você a utilizou como exemplo, deve estar em conformidade com a narrativa corrente da biologia. Mas essa coerência não deve ser só entre as ciências específicas. Todas as ciências devem ser coerentes entre si. As teorias biológicas devem estar em conformidade com as teorias da química, que por sua vez não podem contradizer o que se sabe na física, entende? Até mesmo as ciências humanas, apesar de possuírem um caráter muito menos objetivo e preciso do que as ciências naturais, devem, mesmo que de forma aproximativa, estar em conformidade umas com as outras. Na filosofia, não há a necessidade nem a busca de unidade.
É na sua pluralidade, nas diferentes perspectivas sobre os problemas filosóficos que podemos expandir nossa compreensão sobre a realidade. E aí o Doxo continua aqui, né? Entendo. A filosofia me parece, portanto, não trabalhar com a realidade objetiva, mas sim com a realidade subjetiva, ou melhor, intersubjetiva. O que me parece haver é um reconhecimento da incapacidade de se obter dados empíricos sobre as questões que tangem aos problemas filosóficos. O que coloca os filósofos na posição de tentarem construir explicações que são coerentes, principalmente na razão, sem que necessariamente haja um vínculo com o objeto metrificado. A filosofia me parece tratar mais de coisas qualitativas do que quantitativas, e a atribuição das qualidades às coisas é algo próprio do ser humano, e não algo colocado no mundo. Medir as partículas que compõem um bolo de cenoura em nenhum grau me permitiria dizer se o bolo é ruim ou bom. Apenas ao comê-lo e submetê-lo ao jugo de outros homens como eu, poderíamos, na tentativa de um consenso, determinar se aquele bolo é ruim ou bom. Caso minha opinião fosse distinta dos meus pares, ainda assim ela não seria falsa, pois um bolo que é bom pra mim é verdadeiramente bom, mesmo que não seja bom pra mais ninguém. No entanto, se muitos concordam com o bom sabor desse bolo, nos facilita classificá-lo assim, mesmo que haja aqueles que discordem. Na ciência, qualquer exceção já é suficiente para descartar a regra. Estou convicto de que sabes sobre o que fala, e de que tens opinião muito bem fundamentada sobre o assunto. Aceito, portanto, que a filosofia não é ciência, mas se não é, o que seria ela? E aí o epistêmico responde: entendo que é uma forma de conhecimento, assim como há outras formas. Podes negar que o... Perdão, viu, gente? O epistêmico entra, eu vou de novo aqui, tá? Entendo que é uma forma de conhecimento, assim como há outras formas. Podes negar que o senso comum é uma forma de conhecimento válida? Encontre um vaqueiro qualquer, acostumado a cuidar do pasto e das vacas, todos os dias de sua vida. Seu trabalho e sua existência se submete à natureza que o envolve. Se chove, seu dia é mudado. Seu pasto e os animais de que cuida são afetados. Peça-o para dizer se choverá hoje ou não. O vaqueiro olhará para o céu brevemente e com seu conhecimento tácito dará uma resposta rápida, sim ou não. A precisão de sua resposta se assemelhará, dado as devidas proporções, às previsões mais complexas e criteriosas da meteorologia. Eis como o senso comum também pode ser tratado como conhecimento. Afinal, ele permite a vida prática, e é no senso comum que encontra-se o conhecimento da maioria dos homens sobre a maioria das questões. Mesmo eu e você, como estudantes de filosofia, temos apenas conhecimentos de senso comum sobre todas as outras áreas. Você citou um exemplo de biologia, por ser afeito a essa ciência. No entanto, devemos reconhecer que teu conhecimento sobre ela não passa de senso comum. Mesmo assim, não há uma relação de necessidade entre o senso comum e uma proposição falsa. Cito também, mas dando menos atenção, o conhecimento religioso, que tanto auxilia os homens a resolver os problemas do espírito e conseguir encontrar alguma felicidade ou paz interior. Conhecimento esse que trata de questões semelhantes aos da filosofia, porém, cujos seus fundamentos partem da ideia de revelação. Mesmo que com uma metodologia duvidosa, ainda é possível chegar às respostas verdadeiras do ponto de vista pragmático. Cada forma de conhecer possui um valor e método próprio, e também possui um diferente grau de aproximação da verdade objetiva, se é que há uma verdade objetiva. E aí o Doxa pergunta: me parece então, meu chapa, haver uma hierarquia do conhecimento. Há aqueles conhecimentos mais válidos e menos válidos, mais ou menos verdadeiros, mas nunca em sua inteireza completos e certeiros. E aí aqui o epistêmico continua: a ideia de hierarquia faz parecer haver uma superioridade em um conhecimento em relação ao outro. E isso me faz lembrar do positivismo de Augusto Comte, que colocava a matemática e as ciências naturais como superiores às outras. Estas outras que deveriam se submeter à física e à matemática para formular seus raciocínios. Não sou afeito a tal visão. Acredito que toda forma de conhecer é aproximativa. Mesmo as ciências mais duras e com maior grau de certeza, como a física, ainda se encerram em probabilidades e aproximações do conhecimento. O mesmo objeto pode ser analisado por diversas perspectivas e a partir de diversas metodologias. As ciências naturais, como a física e a química, possuem métodos mais precisos, testes empíricos, e portanto têm um maior grau de certeza. Estes graus de certeza permitem com que a coerência interna entre elas seja mais firme. As ciências humanas, por outro lado, possuem um caráter subjetivo. Há a necessidade de se olhar para o homem e a partir dele e de seu comportamento, seja no campo interior, como na psicologia, ou em suas relações, como na sociologia,
deve-se tentar buscar compreender algum padrão ou universalidade. Deve-se buscar quantificar, mas jamais deve desconsiderar os critérios qualitativos. A busca principal das ciências humanas está em fundamentar um método que leve em conta toda a complexidade das questões que tangem os assuntos humanos. E aí o epistêmico continua. Na filosofia, há mais liberdade. Podemos olhar para o mesmo objeto, mesmo que esse objeto seja um sujeito objetificado, e analisá-lo de diversas perspectivas a partir de vários primeiros fundamentos. Podemos olhar o homem como um ser construído, a partir de suas relações materiais e econômicas, como em Marx. O mesmo homem pode ser analisado como um ser intrinsecamente ligado à realidade no qual existe, a partir da perspectiva daquele que ele vê, observa e sente, como os fenomenólogos e no existencialismo. Podemos ainda analisá-lo pela perspectiva dos filósofos analíticos, observando a linguagem e como ela se constrói e traz significado para o mundo. A partir disso, entender essa subjetividade. Enfim, há na filosofia diversas formas de se analisar a realidade. O que vale é se fundamentar em um método coerente, validado pelos nossos pares, mas sempre entendendo que aqui estamos no campo da perspectiva. Doxa conclui. Muito obrigado, amigo. Saio daqui percebendo que a realidade é complexa e que precisamos encarar essa realidade com a complexidade que ela demanda. A ciência tem um valor imenso e nos proporcionou diversas melhorias na nossa vida, mas ela é um conhecimento aproximativo. Isso não pode ser esquecido ou desconsiderado. O que nos cabe é perceber a complexidade da realidade e abraçá-la, formulando de forma interdisciplinar qualquer julgo sobre ela, para que façamos bom uso das ciências, da filosofia e do senso comum, pois elas coexistem e se retroalimentam. Firmar-se em uma única forma de conhecimento é caminhar em direção ao abismo da ignorância.